A paz do Senhor Jesus, meus amigos, minhas amigas do canal. Eu estou muito feliz, pois chegamos o grande dia, o dia de conclusão do nosso propósito de 40 dias de oração. Sim, chegamos aos 40 dias do propósito, determinando todo o negócio ser firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Sim, hoje alcançamos 40 dias consecutivos de oração, clamor, meditação na palavra de Deus, fé, coragem, perseverança, sim, disposição, porque para permanecermos firmes neste propósito, nós precisamos de muita fé, muita coragem, muita disposição, muita perseverança, e nós conseguimos concluir no dia de hoje este propósito de oração. E olha só, para nós fecharmos com chave de ouro este vídeo, este propósito de oração, eu tenho uma palavra da parte de Deus ao teu coração, como sempre eu faço nos vídeos que vocês têm me acompanhado. Eu inicio sempre com uma palavra, dificilmente eu já começo a orar. Eu sempre tenho uma palavra para deixar ao teu coração, amém? Esta palavra se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Eu estarei lendo o versículo 1 e depois eu já irei pular para o versículo 13. Então, os versículos que eu estarei lendo é o 1 e o 13. Porém, no decorrer da pregação, eu estarei lendo todos os versículos, tá bom? Simultaneamente, para não ficar vago só com as minhas palavras, amém? Então, vamos realizar a leitura. Diz assim: o título: Davi é ungido rei de Israel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Glórias a Deus. Meu amigo, minha amiga, temos a história de Davi. Praticamente a maioria das pessoas conhecem a história do rei Davi. Sim, Davi foi um menino que apacentava ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Enquanto Davi, um menino, moço, ruivo, tinha uma boa aparência, diz a palavra, estava cuidando das ovelhas de seu pai, havia um rei chamado Saul que reinava sobre Israel. Só que Saul começou a desagradar a Deus com suas atitudes quando ele começou a decidir o que fazia. Ele começou a fazer as coisas do seu jeito e não mais ouvir a voz de Deus, não mais obedecer a Deus. Então Deus se cansou de Saul e falou para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita, para ungir um dos seus filhos. Só que esse Jessé aqui da palavra, o belemita, ele tinha 8 filhos. E ele tinha 3 filhos que, inclusive, compunham o exército de guerra do rei Saul. Sim, então,
aqui diz que os 3 filhos que compunham o exército de guerra do rei Saul era Eliabe, aí tinha também o Abinadab e Samá. Eram 3 filhos que tinham um perfil de guerreiro, pois trabalhava na guerra. Chamava atenção a aparência física desses 3 filhos de Jessé. Aí o rei Samuel faz como Deus mandou, instruiu ele fazer, pega, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé. Aí olha só, aí quando ele chega ali na casa de Jessé, vamos acompanhar aqui no versículo 2, como eu falei, nós iremos ler todos os versículos e esclarecer os versículos para não ficar somente nas minhas palavras. No versículo 2 diz assim: Porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, eu te farei saber o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é tua vinda? E ele disse, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e convidou ao sacrifício. Olha só, então Samuel temeu que Saul ficasse sabendo que ele iria à casa de Jessé para ungir um novo rei. Porque Deus estava mandando Samuel ungir um novo rei porque estava cansado de Saul. Então, Deus deu uma estratégia para Samuel. Ô Samuel, você vai pegar uma bezerra das vacas em tuas mãos e ao caminho, se alguém te perguntar o que você está fazendo, você vai dizer que vai sacrificar ao Senhor e vai chamar Jessé e seus filhos também para o sacrifício. E Samuel fez assim. E ele foi até a casa de Jessé. E quando ele logo viu um dos filhos de Jessé, quando ele estava na casa de Jessé, ele logo pensou, Samuel logo pensou, este o escolhido de Deus, é este o futuro rei de Israel, porque ele viu Eliabe. E como eu disse a princípio, Eliabe, Abinadab e Samá eram homens de guerra, então eles tinham boa aparência. Ele tinha perfil de guerreiro. Então Samuel, olhando pelo exterior, pela aparência, ele achou que aquele tinha mais aparência para ser rei de Israel, pelo perfil de guerreiro, um perfil forte que chama a atenção, e do que qualquer outro. Então a aparência de Eliabe chamou a atenção de Samuel, mas logo o Senhor já falou para Samuel, não Samuel, não é este a quem eu tenho escolhido. Vamos acompanhar aqui. E sucedeu, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha só, Samuel olhou pela aparência. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Samuel estava olhando o perfil de guerreiro, de homem de guerra. O Senhor falou para Samuel, não Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua altura, porque eu tenho rejeitado. Então o Senhor já estava falando para Samuel, Samuel, não é este meu escolhido, porque eu não olho como o homem vê. A minha maneira de escolher é diferente da do homem, porque o homem olha a aparência, mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, olho o coração. Olha Deus concluindo aqui. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, ou seja, a aparência. Porém, o Senhor olha para o coração.
Então chamou Jessé Abinadab. Aí o primeiro filho já não era, Eliabe já não era. Ao segundo filho também guerreiro, homem de guerra, Abinadab, e fez passar diante de Samuel. Então Abinadab também passou diante de Samuel para ver se era ele o ungido do Senhor. Aí o Senhor fala novamente para Samuel: nem a este Samuel tenho escolhido o Senhor. Então Abinadab também, apesar de ter boa aparência, mas não era o escolhido do Senhor, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Aí no versículo 9, então Jessé fez passar a Samá, olha, outro homem de guerra que trabalhava para Saul. Porém disse também o Senhor: tampouco a este tenho escolhido. Então o Senhor também nega Samá. Não é este meu ungido, não é este que eu escolhi para ser rei, o novo rei de Israel que vai ocupar o espaço, o lugar de Saul. Aí Samuel fala para Jessé passar os demais filhos. Então aí passaram os demais filhos, porque Jessé tinha 8 filhos. Então olha só, já tinha se passado ali os 3 filhos, então tinha mais 4 filhos para passarem ali diante da presença de Samuel. Aí se passaram os 4 filhos, né? Os 7 filhos se passaram e Deus negou os 7. Aí Deus disse para Samuel: não são estes o que eu tenho escolhido. Então acabaram-se os filhos que estavam ali presentes, os filhos de Jessé. Aí Samuel questiona Jessé: acabaram-se os moços? Aí Jessé se lembra que ainda tinha um menor que estava apacentando as ovelhas. Aí Samuel pede para Jessé mandar chamar Davi, que era o filho menor, que não estava ali entre os filhos presentes, entre os 7 que tinham boa aparência, que tinha um aspecto físico atraente, que chamava atenção para ser um rei, para ocupar o reinado de Israel. Não, o menor era pequeno, não tinha uma aparência física de um guerreiro que chamasse atenção. Aí Jessé manda chamar Davi, porque olha, Samuel fala assim, olha que Samuel fala para Jessé: manda chamá-lo, porque quanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então, quanto Davi não chegasse, eles não iam se assentar à mesa, pois a presença de Davi era importante naquele momento. Aí Jessé manda chamar seu filho mais moço, seu filho menor, e diz aqui no versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Só que ele era pequeno, Davi era pequeno, ele era, creio que, magrinho, ele não tinha uma aparência física de um guerreiro forte, sabe? Que chamasse atenção, ele já era magrinho, pequeno, não tinha aparência física de um homem guerreiro forte que chamasse atenção, que mostrasse, porque a aparência física muitas vezes, quando você vê um homem musculoso, forte, alto, você se impressiona, né? Você já pensa assim, olha, esse homem é bom para as tarefas pesadas, né? Você já acha que ele é bom para consertar, para carregar móveis. Você se impressiona com aquele aspecto físico. E Davi não, pequeno, franzino, sabe? Não chamava atenção. Aí Davi chegou. Quando Davi chegou, Deus disse, a voz do Senhor disse para Samuel: levanta-te, Samuel, e unge, porque é este o meu escolhido. Olha só, Davi era o escolhido do Senhor para reinar, para ser rei de Israel. Deus
tinha escolhido Davi para um projeto grande, para um propósito grande. Davi nem sabia, Davi nem imaginava. Davi andava solitário, desprezado pelo seu pai. Seu pai não acreditava em Davi, pois ele nem chamou Davi para estar ali entre os filhos dele, quando Samuel tinha um projeto grande para seus filhos, que era ungir um dos seus filhos para ser rei. Mas Jessé nem lembrou, desprezou Davi, ignorou Davi. Mas enquanto Davi estava lá desprezado, solitário, mas forte, corajoso, pois quando vinha um leão e queria matar, pegar uma das ovelhas do rebanho de Davi, Davi defendia as suas ovelhas do leão. Quando vinha o urso para pegar uma das ovelhas de Davi, Davi defendia as suas ovelhas do urso. Então Davi era um moço, era um menino mais corajoso, de coragem. E Davi também, ele tocava a harpa. Davi era instrumento de Deus. A palavra diz aqui que teve um momento que Saul já estava endemoniado. Saul já estava totalmente desviado. Aí depois que passou, que Samuel ungiu, que foi o versículo 13 que nós lemos, vamos acompanhar aqui o versículo 13, que depois eu falo desse episódio que Saul ficou endemoniado. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-no no meio de seus irmãos. Olha só, os seus irmãos viram a bênção de Deus sendo derramada na vida de Davi. O óleo, o azeite sendo derramado na vida de Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Davi ficou cheio do Espírito Santo do Senhor. Cheio do Senhor. Então, Samuel se levantou e voltou a Ramá. Olha só. Davi já havia sido escolhido por Deus quando ele estava sozinho. Quando ninguém via Davi. Quando ninguém enxergava Davi, mas o Senhor enxergava a coragem de Davi. O Senhor enxergava Davi vencendo as guerras no seu trabalho, porque ali era o trabalho de Davi. Ali Davi cuidava das suas ovelhinhas, defendia, cuidava com todo amor, com toda dedicação. Ninguém via. Jessé não via o esforço de Davi. Não via Davi enfrentando as guerras, a guerra contra o leão, contra o urso que vinha para matar suas ovelhinhas, mas Deus via. Deus via Davi ali com as ovelhinhas e tocando a harpa. E Davi ia lá e brincava com as suas ovelhinhas e tinha um carinho, um amor por aquelas ovelhas que ele defendia a todo custo. Ele arriscava a sua vida para defender a vida de suas ovelhinhas. Então, enquanto ninguém estava vendo, Deus estava vendo. Deus enxergava a coragem de Davi. Deus enxergava o coração de Davi. O pai e o Jessé só enxergavam os irmãos de Davi que iam para a guerra juntamente com Saul. Mas Deus enxergava as guerras particulares de Davi, aonde ninguém via. Ninguém via a coragem de Davi, pois ele estava sozinho, desprezado, solitário. Aí diz aqui um episódio que olha como Deus cria a situação quando ele quer exaltar um escolhido seu. Deus foi dando andamento, dando os próximos passos, a caminhada de Davi. Então antes ele estava escondido. Aí Deus fez com que Samuel encontrasse Davi. E Samuel foi com um propósito, que era ungir Davi. Então os caminhos de Samuel se encontraram com os caminhos de Davi, aí já começou a mudar, sabe por quê? Porque a partir do momento que o azeite foi derramado na cabeça de Davi, a presença do Senhor se apoderou de Davi. Então os caminhos de Davi estavam na direção do Senhor. O Senhor estava conduzindo todos os passos de Davi. Aí o Senhor começou a criar situação para exaltar Davi, para cumprir o propósito na vida de Davi que já tinha se iniciado
estava ali naquela unção, quando o óleo, o azeite foi derramado sobre a cabeça de Davi. Então Deus tinha que criar situações para exaltar Davi, para cumprir o seu propósito na vida daquele moço. Olha só, meu amigo, minha amiga. Aí o que acontece? Saul, como eu disse a princípio, já estava desviado, endemoniado. Aí chamaram Davi, pois Davi era conhecido pelo dom de tocar a sua harpa. E Davi foi lá tocar para Saul no palácio, o lugar que um dia Davi ia reinar ali, que Davi ia ocupar. Mas aí Davi foi como instrumento de Deus para acalmar Saul. Então, quando Davi tocava a sua harpa, o espírito maligno ia embora e Saul tinha uma paz tão grande. Aí Davi ficava nesses dois trabalhos. Olha só, ele cuidava das suas ovelhinhas e ia tocar para Saul. Aí ele tocava para Saul, Saul se acalmava, ele voltava a cuidar das suas ovelhinhas. Aí Deus foi criando situações, aí teve uma guerra que os filisteus afrontaram Israel por 40 dias, ficaram afrontando. Aí surgiu um gigante chamado Golias, Gigate, um filisteu que tinha 6 côvados de altura. E o exército de Saul se atemorizou com o tamanho daquele homem, com aquele guerreiro de guerra enorme, gigante, chamado Golias, e ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Aí os irmãos de Davi estavam na guerra, estava Eliabe, estava Abinadab, estava Samar. Aí o pai de Davi, que sempre foi muito preocupado com os irmãos de Davi que trabalhavam para Saul na guerra, mandou Davi lá levar queijo para os seus irmãos, levar pães para os seus irmãos. Aí Davi foi a pedido do seu pai para levar queijo, para levar pães para os irmãos. Aí quando Davi ouve os homens de Israel comentando sobre aquele gigante que estava afrontando o povo de Israel, durante 40 dias o povo sendo afrontado por seu inimigo, né, pelos filisteus. Aí Davi ouve que aquele que vencesse aquele gigante, o rei Saul enriqueceria aquele homem, encheria aquele homem de riquezas, aquele que vencesse o gigante. E além disso, Saul daria sua filha em casamento e isentaria a casa dos pais daquela pessoa que vencesse o gigante de impostos. Então, olha só, o homem que vencesse o gigante seria rico, engrandecido em riquezas, casaria com a filha do rei e a casa de seus pais seria isenta de impostos. Aí Davi, ouvindo isso, ele logo se enche de coragem e diz: não, eu vou enfrentar esse gigante. Aí o irmão de Davi, Eliabe, ouve isso e fala assim: olha sua presunção, garoto. Você veio aqui para espiar a guerra, para ficar vendo a guerra, porque você é mau de coração. Olha a impressão que o próprio irmão de Davi tinha de Davi. Davi era inocente, Davi tinha a sua coragem voltada ao Senhor. Todas as guerras particulares que Davi venceu, ele colocou Deus na frente. Ele sabia que a vitória de suas guerras vinha de Deus, mas o irmão que não via o coração de Davi, que não via Davi vencendo suas guerras, ele tinha uma imagem totalmente diferente que a imagem que Deus tinha de Davi. Olha, a imagem do homem, de um escolhido de Deus. Um homem que não era escolhido de Deus, tendo uma imagem do que era escolhido de Deus, Davi. Aí Davi continua com seu projeto e fala: não, eu vou lutar contra esse gigante, com esse filisteu, com esse incircunciso. Ele está desafiando o Deus vivo, ele está desafiando o Deus de Israel. E Davi, com a sua coragem, aí chega a notícia até Saul que havia um homem que queria lutar com aquele gigante. E quando Davi chega até Saul olha o tamanho de Davi, um moço.
pequeno, não tinha nem idade, não tinha nem se alistado ao exército ainda. Davi era um mocinho, um adolescente. Aí Saul fala, não, menino, você não pode lutar contra esse gigante. Esse gigante, ele é guerreiro de guerra, desde a sua mocidade você ainda é um menino, é um moço. Aí Davi começa a contar das suas experiências. Que ele havia salvado a ovelha do leão e salvado a ovelha do urso. Aí Saul fala, então vai. Saul autorizou Davi a ir. Seja Deus contigo, garoto. Aí, todos já sabem, né, que Davi foi com 5 pedras e a sua funda e ele lançou as pedras na funda e a pedra foi na cabeça do gigante e o gigante caiu por terra e ele cortou a cabeça daquele gigante e o exército inimigo dos filisteus fugiu. E Davi, a partir daquele momento, teve sua vida mudada, pois ele foi reconhecido como um guerreiro. Ele foi reconhecido como um guerreiro. As pessoas viram o verdadeiro valor de Davi. Viram o que Deus via em Davi, que estava escondido. As pessoas não conseguiam ver, pois Davi estava escondido, cuidando de ovelhas, no pasto, cuidando das suas ovelhas. Então ali Deus criou toda uma situação para colocar Davi, para honrar Davi, para as pessoas verem que Davi tinha sim um valor. Davi tinha um valor, Davi era forte, era guerreiro. E Davi foi honrado a partir daquela situação criada pelo Deus vivo. Meu amigo, minha amiga, voltando aqui, concluindo este propósito de oração. Deus está no controle de todas as coisas e se Deus te escolheu, se Deus colocou um propósito no teu coração, um sonho no teu coração, é Ele que vai criar situação, que vai criar estratégias para te colocar no lugar que Ele vai te honrar e vai realizar o teu sonho, que vai realizar aquilo que Ele colocou no teu coração. Se você tem colocado coisas nas mãos do Senhor, creia que Deus está criando situações, está te dando estratégias para te honrar. Deus vai fazer ecoar o teu nome. Pessoas que ainda não te conhecem vão te conhecer, pois o teu nome vai ecoar. Deus vai fazer pessoas ir ao seu encontro. Deus criará situações. Você não precisará ir até pessoas. Pessoas irão até você, pois o teu nome ecoará. O teu nome ecoará, Deus fará você ser conhecido, vai te tirar do anonimato e vai te fazer ser reconhecido para que você chegue naquele trabalho que você tem pedido a Deus, para que as portas da tua vida profissional se abram, para que você tenha ideias, para que você monte seu próprio negócio. Eu não sei o sonho, o teu projeto, o que você tem colocado nas mãos do Senhor durante estes 40 dias, mas creia que Deus já criou estratégias, que Deus já criou situações que vão chegar até você para que se cumpra o propósito que Ele tem na tua vida. Se o propósito é a salvação da tua casa, chegarão pessoas levando a palavra de Deus, chamando para ir na igreja, a tua esposa, o teu esposo verá um vídeo de uma pregação, assim como este vídeo no YouTube, vai chamar a atenção e Deus vai tocar no coração. Se teu sonho é a vida sentimental, conhecer alguém, Deus vai te apresentar alguém. Se teu sonho é ver o teu casamento restaurado, Deus vai agir, Deus vai criar situações para unir você e a tua esposa, o teu esposo. Eu não sei qual o projeto de vida que você colocou durante estes 40 dias em oração, em petição, em clamor, mas Deus está agindo. Vamos orar e vamos agradecer, pois Deus já criou, já fez todas as coisas e a vitória é certa, pois Ele está na direção, Ele está no comando da nossa vida.
Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, hoje nós encerramos este propósito de oração, crendo que tudo está feito. O Senhor já colocou as tuas mãos, o Senhor já escreveu uma nova história, o Senhor já está no controle dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e o Senhor está direcionando os nossos passos. Pai, nós te agradecemos, pois o Senhor tem nos sustentado durante todos estes dias que nós clamamos a Ti neste propósito. Senhor, nos capacita, nos dê sabedoria. Senhor, honra-nos, Pai, honra a nossa fé, pois nós, Pai, durante este dia estamos firmados em Ti, a nossa fé está firmada em Ti, Senhor. Nós perseveramos com coragem, Pai, nós perseveramos com firmeza, com o coração voltado a Ti, pois nós sabemos que as nossas vitórias vêm de Ti, a nossa força vem de Ti, nós não podemos fazer nada sem Ti, Pai. Este projeto de vida, este propósito de oração foi para mostrar, Senhor, que nós somos totalmente dependentes de Ti, nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não dá a direção, se o Senhor não estiver neste sonho, neste projeto. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, apresenta-nos, Senhor, apresenta-nos pessoas, cria situações, Pai, faz um reboliço no mundo espiritual, Pai, honra a nossa fé, pois nós estamos aqui, Senhor, crendo na nossa vitória, crendo que o Senhor já agiu a nosso favor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Assim seja feito, graças a Deus. Aleluias. Glórias a Deus, concluímos este propósito de oração. Eu creio em nome do Senhor Jesus que nós contaremos em breve o nosso testemunho. Eu creio que ainda este mês cadeias serão quebradas, caminhos abertos. Em nome do Senhor Jesus você verá a sua vitória e contará o seu testemunho. Seja abençoado, esteja na paz do Senhor. Em breve nós nos veremos em um novo propósito. Amém? Seja abençoado. 40 dias concluídos, propósito de oração determinando todo o negócio ser terra firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Glórias a Deus.